Bem, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos voltar aqui às nossas aulas. Hoje a gente vai ter uma introdução ao JavaScript, tá? Então, vamos lá. O nosso JavaScript, vamos colocar aqui direto no documento, tá? Então, vamos colocar aqui no documento code.js, dentro da nossa aula 8, e vamos lá. O que a gente vai ver aqui de JavaScript? Vamos aqui começar pelos atributos, tá? Conhecido aí como variáveis. Bom, é um nome popular aí para as variáveis, são os atributos mesmo. Vamos lá. Bem, tipo de variáveis, tá? Vamos deixar bem claro. Primeira coisa que você tem que pensar no JavaScript é que o JavaScript ele é o tipo de programação dele é não tipado. O que significa não tipado? Vamos lá. Bem, é, quando você fala que é não tipado, você quer dizer que as variáveis, né, os atributos, os métodos, essas coisas, são atribuídos dinamicamente. Então, ele é uma linguagem de programação dinâmica, tá? Então, ele não tem aí os seus tipos definidos. Quais tipos? Vamos lá. Então, isso aqui que eu estou colocando, tá? Na frente, ó, é para você comentar, ó. Então, duas barras, comenta uma linha, uma barra, asterisco e fecha, ó, tá? Várias linhas, como fosse no Java, né? Então, como seria isso? No Java, ele é uma fortemente tipada. O que é fortemente tipada? Você tem que definir tudo. Então, se eu quiser falar que minha variável ela é do tipo inteiro, string, eu preciso colocar o tipo na frente. String, nome, igual, Bruno. E Java tem que ter ponto e vírgula. Int, né? Int, num. Então, int de número, 2, ponto e vírgula. Ou eu posso colocar double, tá? Nuns 2.6, tá bom? Outro tipo de número, long, bom? Número, blá blá, 66666 são milhões aí. Isso aqui quer dizer que é fortemente tipada, tá? Então, o, o C++, né, que é o tal de C++, pronúncia correta é C++, e o C Sharp também tem outras, tá? Tô dando o exemplo aí das três bem popular. Só que o JavaScript, você não precisa colocar o tipo na frente. Você tem três tipos de variáveis, tá bom? Então, ela é dinâmica. Quais tipos que tem? Bem fácil. É let, você coloca lá o let. Por exemplo, eu posso colocar nome. Olha lá. Vou pôr aqui, ó. John. O JavaScript pode ou não ter ponto e vírgula, tá? Das 3, 4 últimas versões anterior já não precisava mais. Então, o tipo que ela vai pegar vai depender muito de como você vai atribuir, tá bom? Se você atribuir com aspas ou aspas dupla, esse let que tá aqui, ó, ele já sabe que é do tipo string. Ele já coloca automático, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, ele já sabe, tá? Que esse num, ele é o quê? Ele é float, tá? No Java tem double aqui, ó. No caso aqui é float, número flutuante, tá bom?
E se eu quiser colocar let n e pôr, por exemplo, 3, ele já sabe que é inteiro, tá bom? Então isso é dinâmica. Ele decide na hora aqui, ó, e atribui automático, tá? Eu posso variar com essas mesmas atribuição com const de constante, ó, nome igual a John, por exemplo, tá? Const num 3.5 aí. E o outro também, tá? Ó, const n é igual a 3, tá bom? Ó lá, posso ter ponto e vírgula ou não ter ponto e vírgula, tá bom? Bem, qual a diferença desse para esse? Os dois são mudados dinamicamente. A diferença é que uma vez que você usa const, esse valor que uma vez você atribuiu para essa variável, ele não modifica, tá? Ele não modifica. Ele não foi feito para você fazer isso aqui, ó. Ó lá, tá? Ele não vai aceitar, ele vai dar erro, tá bom? Então ele não altera. Então esses são os dois tipos principais aí que normalmente nós usamos. Então esse aqui não altera o estado e esse aqui altera, tá? Então esse é muito importante. Se você usar isso aqui dentro de uma função, então você também não pode usar fora, tá? Ele não vai vir resultado nenhum e principalmente porque não muda o número, tá? Uma coisa lógica. Qual o terceiro tipo? Nós temos esse tipo aqui, ó. Por exemplo, var nome, tá? Ó, como que eu vou fazer aqui, ó? Peraí. Aí. Então, se eu colocar aqui, ó, Ringo. Ah, ele vai pegar dinamicamente? Com certeza ele vai pegar dinamicamente, mas qual a diferença do var para o const e o let? Lembra que eu falei o const e o let? Normalmente nós usamos dentro das funções, tá? Eu posso declarar dentro da função e ele lê ali dentro e tudo bem, tá? O let eu até posso declarar fora da função e chamar, por exemplo, o nome lá dentro da função, ele vai funcionar. Agora, esse var aqui, ele é global. Pode estar dentro da função, fora da função, qualquer lugar você consegue chamar ele. E esse foi o primeiro tipo do JavaScript. Hoje quase ninguém mais utiliza aqui, porque justamente por ele funcionar em todos os lugares, não é seguro, tá? Não é seguro. Então esses são os tipos. E nesse var aqui, sim, eu posso colocar, se eu quiser, ó, var no 1.35, vocês vão baixar bastante coisa em literatura, principalmente antiga, utilizando o var, tá? Ah, posso usar o var por uma coisa que não tem importância? Pode, mas costuma usar o const e o let direitinho, tá bom? É uma dica, quando você receber dados de uma função, por exemplo, normalmente a gente coloca na constante. Por quê? Já está vindo um valor que não precisa modificar, tá? Então, isso daqui é as dicas aqui de tipos de variáveis, tá bom? Então, isso aqui que você tem que guardar. Tá, agora que você já tem aqui uma pequena instrução, vamos ver aqui na prática? Então, dentro do JavaScript, nós usamos sempre um comando para teste para imprimir console.log, tá? Colocamos aqui, ó, parênteses e olá JavaScript. Isso serve para imprimir, ou seja, colocar lá e você vê. Isso aqui em JavaScript, tá? Ó, em JavaScript. Em outras linguagens é bem semelhante. Porém, todas elas têm esse comando, mas não é console.log. Por exemplo, olha só. No C Sharp é console.application. Olha lá. Olha que legal. Olá, C Sharp. E lá tem que ter ponto e vírgula. Se fosse no Java, ó, seria
system.out. Opa, que file system? Opa. Ah, tá. Entendi. System. Aqui. Tem que ser aqui, ó. System. Aqui ele tá pegando console.log porque eu tinha baixado algo do C Sharp. System.out.print. Pode ser printl de printline. Normalmente a gente usa assim lá no Java. Tá? Olá, Java. E, lógico, ponto e vírgula. Tá? Essa aqui é a mais antiga. Primeira é Java. Depois a segunda seria o JavaScript. E terceira o C Sharp. Mas não é por ordem que eu estou colocando, é só para vocês saberem. Tá? Então, nossa, é essa aqui. Vamos ver como que funciona. Essa aula aqui, a gente precisa testar no navegador. Por quê? Porque a aula é para desenvolver as habilidades para manipular dados no front-end com alguma coisa, tá? Do back-end sem usar banco de dados. Ou seja, você saber manipular dados com os recursos da web do navegador. Isso que é o importante. Eu simplesmente poderia chamar aqui, ó, o terminal e executar, né? Colocava lá node, code, dá um enter, ó lá, olá JavaScript. Mas nessa aula aqui nós estamos proibidos de usar Node.js, porque isso aqui é uma extensão justamente para pegar no back-end. Então não, nosso objetivo não é usar o Node.js, é desenvolver primeiro as habilidades para depois evoluir, tá? E como que faz para gente usar isso daqui lá no nosso HTML? Bem, eu já até mostrei em algumas aulas que tudo que a gente vai fazer no navegador é apertar botão, carregar, isso são ações. As ações são, dentro do JavaScript, funções. Então, eu preciso declarar uma função. Esse é o comando, função. Tá? Minha função é, vou colocar aqui, ó, print, de imprimir. Esse símbolo de parênteses é o símbolo da ação. Então, a função em C Sharp e JavaScript, ele, por ser o paradigma principal dele é orientado a objeto, então lá é métodos, tá? Mas não vamos entrar aqui em detalhes. Nosso é função. Então, função são ações. Então, precisamos chamar a função para ele ler o que está aqui dentro. Esse console.log, que nem eu falei, não tem como a gente chamar ele fora não ser com Node.js. Então a gente vai chamar essa função aqui. Nós precisamos fazer isso aqui funcionar. Tá? Como assim funcionar? Chamar o print e, igual eu tinha feito aqui, ó, no Node.js, só que tem que ser no navegador, tá? Então, para isso acontecer, eu preciso de uma página HTML. Eu vou colocar lá o nosso index.html, tá? Eu vou chamar o HTML5 aqui. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, introdução ao JavaScript, tá? Então, PTBR, que é Brasil, ótimo. Vamos lá. Eu preciso acessar esse documento, tá? Tudo isso aqui está tudo comentado, então ele só vai ler essa parte da função. Toda vez que eu quiser vincular o documento do JavaScript, eu coloco aqui um script, src, coloco o nome, o code.js, e eu volto aqui. Tá? É só isso. Não esqueçam de fazer isso aqui. Esse aqui quer dizer que está vinculado. Agora sim. Bem, preciso executar esse print aqui. Aqui no corpo, eu vou colocar um botão. Tá? O tipo do botão pode ser button ou submit, tanto faz. Eu vou colocar um comando que interage lá o nosso JavaScript. On click. Então, quando ele clicar, eu vou pedir para ele chamar essa função dentro desse arquivo aqui do JavaScript. Pronto, tá? Olha lá. Então ele vai aparecer lá aquela mensagem na hora que a gente clicar, ó.
Olá JavaScript. Eu vou pôr aqui teste. Tá ótimo. Então, acabou. Isso aqui já é o suficiente. Vou pôr aqui, ó, para executar. Ó lá. Ó, botão teste, tá? Se eu apertar o botãozinho aqui, ó, ele não vai escrever nada. Porque a gente tá no ambiente web. O console.log já tá falando, é para ele imprimir em um terminal, né, do console, ó, tá escrito do console, né, console. Então onde que tá isso? Tá aqui, ó. Opa. Ele tá aqui, ó. Espera que eu vou mostrar para vocês. Botão direito, inspecionar. Aqui, ó, console. Olá, olá JavaScript. Tá vendo? Ó, vou apertar de novo. Ó. Aqui, ó, tá as vezes que eu cliquei. Tá? Ó, eu vou fechar de novo aqui. Vou mostrar mais uma vez, ó. Eu vou carregar de novo só para vocês verem. Mas antes, ó. Ó lá. Não tem nada, tá vendo? Vou apertar o botão. Viu? Ó, se eu apertar o botão de novo, ó lá. Ele começa a contar as vezes, tá? Ó, 3, 4. Então isso aqui é o modo que a gente testa. Então é pelo terminal. Aqui em outro navegador, você pode abrir, ele vai dar a mesma coisa, tá bom? Por exemplo, aqui no, no esquema aqui, ó, do Chrome, botão direito, inspecionar, a gente vai vir console. Vou testar, ó lá, tá? Ó, ó, tem um númerozinho aqui, tá? Então, de preferência, esse Firefox aqui é um Firefox Developer. Então ele tem mais coisas assim interessantes para quem desenvolve. Esse aqui é mais para desenvolvedor mesmo. Então eu vou usar esse aqui, tá? Então agora você já sabe como faz esse vínculo e testa o JavaScript. Nos outros vídeos anteriores, né, a gente fez muita coisa na prática e aqui eu tô dando uma introdução um pouco mais teórica. Então é isso, tá? Então esse esquema aqui que faz para chamar, tal, bonitinho, para a gente conseguir verificar. Uma outra maneira que é bem intuitiva é chamar com print. Oh, print não, um alerta. Ó, alerta. Isso é bem antigo do JavaScript, tá? Olá, caixa de diálogo do JavaScript. Vamos lá, eu vou vir aqui, ó. Eu vou dar uma atualizada. Sumiu tudo, apertei, ó lá. Olá, caixa do diálogo do JavaScript. E aqui embaixo, ó, olá JavaScript. Ó, lá no terminal, olá JavaScript, o alerta, tá bom? Ó, então ok, acabou. Então é isso. Então nessa introdução aqui, só para a gente fazer uma revisãozinha, e é o suficiente, tá? Para a gente chamar. Agora a gente vai continuar. Olha que interessante. Eu vou fazer mais um aqui, documento do JavaScript, chamar ele de app.javascript. Tá? Então aqui eu vou colocar os laços. Só que eu quero usar a mesma da index. Então, eu posso vir aqui no script e ó, e eu vou chamar o app.js. Pronto, já era. Então, tenho acesso. Bem, eu vou fechar essa aqui. Então a gente vai ver o laços. Laços de repetição e condicional com. Então, o primeiro laço que a gente vai ver aqui é o para, que é o for em inglês, tá? Esse laço aqui, ele é bem interessante e bastante usado. Então a gente vai ver aí da modo tradicional. O bom dessa maneira que eu passar, apesar de ser clássico, ele funciona em quase todas as linguagens de programação, tá? Que vem aí do C++, C++. Então como que é? Lembra que eu falei que você pode declarar as variáveis, né? Ou let, ou const, ou var. Esse tipo de laço, o laço para, que é o for, você abre o parênteses e declara a variável dentro dele.
Ele é o único que pode fazer isso aqui assim, ó, tá? Então, isso aqui, o laço, ele é um laço de repetição. Então ele vai começar lá que o i vai iniciar no zero. Ponto e vírgula i menor, essa é a condição. Essa é a condição do laço. Essa é importante. Menor que 10. Ponto e vírgula i mais. E eu vou lá, abro o chave, pronto. Oh, que legal, hein? Muito bom isso aí e tal, mas não entendi nada. Para que serve isso aqui? Bem, presta atenção. Se o i é igual a zero e é um laço que se repete, e ele tem que ser menor que 10, ou seja, ele vai do zero até o 9. Esse cara aqui, o i mais mais, que é o interessante. Isso aqui é um contador. O i mais mais, que é esse cara aqui, ó, ele é a mesma coisa que você fazer que i é igual a i mais 1, tá? Então o que que ele faz aqui? Ele começa a contar do zero, esse i. Aí ele acrescenta. Então a primeira vez que ele rodar aqui o nosso laço, ele vai valer zero, tá? Então 0 mais 1. Aí depois ele vai valer 1. Depois ele vai valer 2. Opa, 2. Entenderam? Ó? 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Ó. Ó lá. Isso é um contador. É isso que ele está fazendo aqui, ó. Esse i mais mais aqui, o i plus plus. E qual até número ele vai? Até o 9, ó. Tá? Ele vai até, ó. Oh, que loucura isso aqui, né? Aí. Ele vai chegar até essa posição aqui, ó. 8 mais 1, 9. E ele vai parar, porque é menor que 10. Não é menor igual. Tá? Então, isso é que ele vai fazer. Então, esse i mais mais é a mesma coisa que eu tiver esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Vou até deixar, depois eu volto. É isso aqui que ele tá fazendo. Tá bom? Vamos testar? Para vocês verem se é realmente isso. Então, vamos lá. Console.log. Aí eu vou vir aqui, ó. Contar. Coloca aqui, ó. Mais i. Pronto. Aí, lá naquele botãozinho, eu vou chamar. Preciso colocar esse for dentro de uma ação. Ou seja, dentro de uma função. Então, eu vou chamar aqui função para, que é o laço, né? Abrir aqui chaves e fecho lá embaixo. Vocês viram que eu apaguei e eu fecho lá. Aí, ó. Pronto. Ó, abriu aqui, fechou aqui. Abriu aqui, fechou aqui. Agora, eu vou chamar o para. Esse botão aqui tava teste, print, eu vou usar o mesmo, tá? Para, e eu vou colocar aqui, ó. For. E o que que ele vai fazer aqui? Ele vai imprimir no terminal, tá bom? No terminal. Então, eu vou vir aqui, eu vou, ó, já foi, eu vou apertar, ó lá. Viu? Ó, do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não foi isso que eu tinha explicado aqui embaixo, antes de apagar? Tá? Então, ele contou do 0 até o 9. Ó lá. A 0 até o 9. Ah, professor, mas tá 10. Presta atenção no sinal, meu. É matemática isso aqui, ó. Isso aqui é coisa de quinta série. Tá bom? Ó, isso é coisa de quinta série. Agora, se eu falar que esse aqui é menor ou igual a 10, vamos lá. Eu vou atualizar aqui de novo. Ó, aí ele vai a 10. Menor ou igual. Presta atenção nos sinais, tá? Ó, tá bom? Vou modificar aqui, ó. Vou colocar 3. Menor que 3. Então, ele começa no 0 contar. Ó. Ele já atualizou. Olha que legal. 0, 1, 2. Menor que 3, é 2. Tá? Então, isso aqui é o laço for. Isso é o laço for. Entenderam?
Isso aqui é um laço for. Aí, a gente pode pôr uma condição nele, que é o if se. Então, se for maior que 5, imprima tal coisa. Se for menor, imprima tal coisa. Vamos voltar aqui pro 10. A gente já sabe que tem número pra caramba. Então, a gente pode colocar uma condição. If se for maior que 8, ele vai imprimir lá. Console.log. Ó, maior que. Aí você pode vir aqui. 3 pontos, espacinho, mais i, que é o número aqui que ele vai parar para imprimir. Esse sinalzinho de mais, tal, isso aqui serve para você juntar. Essa junção na programação é chamado de concatenização, tá? Tem linguagem igual C, é vírgula, mas a maioria é mais, tá? Até no Python aí que foi atualizado versão 3 é mais. Tá, então se for maior que 8, tá? E essa aqui? Essa aqui eu só estava contando. Eu vou acabar tirando, porque a gente já fez o teste. Vamos ver? Então, quando ele for maior que 8, aí sim ele vai imprimir isso aqui. Vamos lá, voltar. Vem aqui, ó. Já atualizou, vou apertar. Maior que, ó lá, maior que 8 é 9. Tá? Ó. Maior que, ó. Aqui tá, ó, maior que 8, ó. Pá, maior que 8. Quem que é o maior que 8? Ó. É o 9, tá? Maior que 8 é o 9. Então, quando ele for maior que 8, ó, 9 menor, maior que 8 menor que 10 é 9, só tem esse aqui, tá? Se eu colocasse aqui o 11, ó lá, maior que 8, 8 e 10, tá bom? Então, vou voltar aqui no meu 10. Tem condições aí, tá? Aí, eu tenho uma variação aqui do if, eu tenho o tal do else. Então, eu posso colocar uma segunda frase bem parecida. Aqui, menor, né? Ó, menor que 8. Então, quando for menor que 8, ele vai imprimir. Se for maior, ele imprime que é maior. E vai imprimir essas frases aqui, ó. Vamos ver. Ó lá. É menor, 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 menor e maior. Tá? Essa é a condição. Ó. Todos eles são menor e esse aqui é maior. Tá? Então, a gente está pegando o próprio contador aqui e fazendo um bem bolado com ele. Tá? Muito legal, né? Agora, a gente podia pensar em uma situação, já começando a pensar tipo, em um programinha. Como assim? Ah, vamos falar aqui um pôr aqui menor igual a 18. Então, se a pessoa tiver menor, não, se for menor igual a 18, não, menor igual não pode. Deixa eu ver é isso mesmo. Vamos fazer ele contar até 18, tá? Então ele vai lá e conta até 18. Pode aumentar. Vamos fazer assim. Menor que 20. Então, se ele for maior que 17, um pôr maior igual que 18, então pode dirigir. Maior de, tá? Maior de idade. E esse outro cara aqui, ó. Então, se for menor, automático ele já sabe. Ó, não pode dirigir. Não, não pode dirigir, tá? Ele é menor de idade. Menor, opa, menor de idade. Então vamos lá. Ó, tá. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode e pode dirigir, ó. Tá bom? É isso. Ó lá. Então, se for maior ou igual a 18, pode dirigir.
Se não, não pode dirigir. Agora, o que a gente vai fazer? A gente está pegando os próprios números, né? E se a gente quiser entrar com uma condição? Sabe? Passar algum argumento para ele aqui, direto. Como que a gente podia fazer? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos declarar uma variável aqui, tipo let, e vamos falar que você que vai decidir. Vou colocar 21, né? Opa, let idade igual a 21. Aí aqui, o i, se for maior ou igual a 21. Aí, opa, 21 não, idade. Se for maior ou igual a idade, ou 18, né? 18 pode dirigir. Aí sim. Senão não. Tá? Então essa é a minha condição aqui, ó, que eu tô passando. Entenderam? Vamos ver como vai ficar. Ó. Ó lá. Mesma coisa, tá vendo? Mas eu que passei a condição. Ó. Aí eu posso colocar o seguinte. Ele tá comparando aqui, só que ele começa a contar do zero, né? Ele começa a contar do zero. Então, se a gente passar assim, ó. Vamos fazer se for menor, tá? Ó, menor, o que ele vai fazer? Vamos trocar aqui. Vamos só pôr assim, criança, só para colocar aí, tá? Aí, criança, não desse, pronto. Então eu vou mudar aqui, ó, tá? E, se ele for menor ou igual, vamos colocar aqui 8. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha lá, tá? 5, 6, 7, 8. Ó, do 0 até 8 é criança. Do 9 não decidiu ainda. A Justiça do Brasil tá trocando toda hora, tá? As leis. Tá bom? Então essa é a maneira aqui que eu poderia sim passar uma condição aqui, né? Só que tem um seguinte, olha só. Aqui, ó, o legal era eu colocar uma caixinha de texto e a pessoa ir digitar. Esse era o interessante, é assim que funciona, né? Então, poxa, como que eu posso fazer isso aqui? Assim, né, ó. Eu vou vir aqui, ó, no botão. Antes do botão, eu vou colocar assim, ó. Escreva sua idade. Aí eu vou colocar um botãozinho, ou um botão não, uma caixinha de texto, ó. Input, type, text, id é igual a idade, tá? Aí, ó, placeholder, sua idade. Pronto. Ó como ficou aqui, ó. Ó. Escreva sua idade. Eu coloquei aqui, ó. Como eu já coloquei o placeholder, eu vou tirar esse aqui fora e vamos deixar ele aqui dentro. Não faz sentido pôr duas vezes, né? Escreva sua idade. Olha lá. Então eu posso colocar aqui, ó, uns números, tá? Toma cuidado que é teste, então põe só uns números pequenos. Eu consigo pegar agora, tá? Eu consigo pegar o que ele digitar. É só eu ter o ID da caixinha de texto, que é a idade. Como que eu faço? Em vez de eu, tá vendo esse let idade que tem aqui, ó? Eu posso pegar de lá, tá? Então, ó, é document.query selector, pronto, ó, idade, ponto, value. Aí, agora tá interativo, tá? Tá interativo, ó, laço for. Entenderam? Então, assim, ele se escreve lá, vai vir aqui e ele vai fazer aqui se é ou não, tá? Menor que a idade que tiver. Vamos testar aqui. Então, eu vou pôr aqui, sei lá, 15 anos. Até 15 anos é criança. Depois não decidiu. Vou pôr aqui 22.
Deixa eu limpar aqui, né? Senão não dá pra gente 22. Ó. Depois todo mundo é criança. Por quê? Porque ele tá contando até 22. E o nosso laço, ele tá contando até 19. Então, se eu coloquei 22, tá pegando tudo. Entenderam? Então, todo mundo pra ele é criança. Tá? Então, é a contagem. Aí, ó. Ó lá. Tá? Aí, ó, eu posso dar uma melhorada aqui, ó. Tá contando, tá? Tá contando. É isso que eu faço. Então, se for menor que a idade que eu tô colocando lá, eu posso verificar. Ó. Aí eu venho aqui, ó. Posso pôr, sei lá, 2 anos. Ó lá. 0, 1, 2, criança. É isso que eu tô fazendo. Eu tô interagindo. Bom, então é isso que a gente começa a ver os esquemas aqui. Esse aqui é o laço for. Agora que vocês viram que já conta, não tem necessidade de deixar isso aqui tão grande assim, tá? Então, vamos colocar da maneira que normalmente a gente. Então, é assim que eu consigo pegar esse esquema aqui e tal. Do laço. Entrei, fiz uma condição no laço aqui. Então, se menor ou igual, else, é essa maneira aqui que eu posso pegar, tá? Agora a gente vai ir para um segundo laço. Nós vamos pegar e fazer uma função para o laço chamado enquanto. O laço enquanto é o while, tá? Então, ó, enquanto. Muito parecido com o de cima, tá bom? Tem praticamente a mesma função. Então, ó, eu vou pegar ele aqui, ó. Vou pegar lá a caixinha de texto, né? Mesma coisa. O laço for, eu declaro let aqui dentro. O laço while não. O laço while eu ponho aqui, ó, let i é igual a 0. Agora vem a condição, tá? Agora vem a condição. Olha lá. Opa. While. Igualzinho de cima, pessoal. Esse aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. I menor que 20. I menor que 20. Tá? Abra aqui as chaves. E aqui dentro vai a minha condição. Tá? Então, ó. Se. Olha lá. Se I for igual ou igual à idade. Tá? Então, ele vai comparar aqui. Então, coloco lá. Ponto log. Está dentro da faixa de adolescente. Pronto. Acho que já tá bom. Sem o else mesmo. Aí aqui, lembra do contador? Eu coloco aqui embaixo, tá? Aí, essa é a estrutura aí do while. Quase sem diferença nenhuma do outro, tá? Deixa assim, ó. Pronto, tá? Let i. O i tá declarado fora. A condição tá declarada aqui. O contador tá aqui embaixo, tá? Essa condição do if tá aqui, eu só coloquei uma. Bom, e agora a gente vai testar o enquanto. Vamos bem aqui, ó. Esse aqui tá pro laço for. Eu vou colocar aqui, ó, o botão while e ele vai pegar agora o enquanto. Ó, enquanto. Ó, o enquanto aqui, ó. Enquanto. Tá? Então, eu enquanto menor que 20. Se eu colocar algum número aqui, quando ele chegar na contagem, ele vai colocar ali. Se eu colocar um número acima de 20, não vai acontecer nada, tá? Então, vou vir aqui, ó. Vou colocar 18. While, tá? Ó.
Está dentro da faixa adolescente. Legal. Vou colocar 22. While. Nada. For. Olha lá. Tá? Criança, 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 criança. Tudo é criança, porque vai até menos, né? Então lá vai só até menos, acho que até 18. Então eu tenho aqui, ó, o for e eu tenho o while. Bom, agora vamos ver outro. Vamos ver um que se chama faça enquanto. Aí a função faça enquanto. Olha lá. Pessoal, muito parecido com o de cima, tá? Então vou copiar essas duas linhas aqui. Tem uma pequena diferença e eu já vou explicar. Aqui, nessa condição, nós colocamos. Primeiro, nós colocamos o if, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro ver a condição, executar. Só a condição, só depois ele vai ver realmente, tá? Essa condição de menor que 20. Olha só que legal. O primeiro ele executa aqui, ele faz a comparação, tá? Só depois ele vai vir aqui, ó, e falar se ele vai executar ou não, tá bom? Então, ó, esse é o laço. Aí, o que que ele faz aqui? Vamos lá. Ele tem um do, tá? E dentro do do é onde você precisa falar a condição dele, certo? Então, o que que ele espera? No do, ele quer que você coloque a comparação aqui, ó. Aí dentro dele, ó, nós vamos colocar esse cara aqui, tá? Aí sim, ó, aí nós colocamos o mais aqui e acabou, tá? Então, ó, do, ele tá esperando você escrever o while aqui, ó. Esse é o do while. Então, faça o que tá aqui dentro. Primeiro ele vai fazer o que tá aqui dentro e só depois ele vai ver se tá dentro da condição. Isso aqui é muito usado para robô, tá? Tipo, ele lê o ambiente, aí vê se tá dentro das condições. Caixa eletrônico é assim, tá? Ele é ativado. Se tiver alguém, fica ativado. Se não tiver, desliga. Então, ó, eu vou chamar esse faça enquanto. Então, vou vir aqui. Ah, você vai entrar, tá? Vai ser bem parecido com o outro lá. Então, vou vir aqui. Vamos fazer um outro botão, né? Deixa eu colocar aqui por enquanto. Deixa eu copiar aqui. Aqui. Ó, é esse aqui, ó. Vamos já colocar o do, que é o do while. Então, ó, do while. Tá aqui. Então, praticamente é bem parecido aí com o do while, tá? Ó, com esse while. Do while, ó, está dentro da faixa. O K55. Ó, deixa eu atualizar, né? 55. Não há nada. Porque não tem a segunda condição, tá? Não imprime nada porque ele vai imprimir, ele vai aqui, ó, até menos 20. Então, se tiver dentro de 0 até 19, ele vai imprimir isso aqui. Se não, não. Não. Tá, ó, eu vou comparar, ó, o contador. O contador vai de 0 a 19. Se a idade que eu digitei estiver dentro dessa faixa, é isso. Tá? É isso. Se eu, pessoal, esse else aqui, ó, você pode colocar, tá? Uma segunda condição. Tá bom? Ó, posso colocar. Ó, está dentro da faixa adolescente. Fora da faixa. Ó, atualizar aqui, ó. Por 33. Ó lá.
fora da faixa, tá? É uma condição, tá bom? Então, ó, a gente fez quase tudo, ó. A gente usou os mais utilizados aqui, o para, for. Usamos o while, o do while. Então, primeiro ele aparece a condição, depois ele compara. Agora vamos fazer o último, que é um dos mais legais que tem, tá? Então, é uma função, tá? Executar. Então, muitos chamam esse aqui de switch case, mas alguns lugares chamam de procede, tá? Mas o nome dele normalmente é switch case. Vamos lá. Então, função, vou colocar aqui switch. Função é switch. Legal. Ele não deixou eu colocar o nome aqui, tá? Então, eu vou colocar switch case. Pronto, porque switch é uma palavra reservada. Mesmo esquema aqui, ó. Eu só vou pegar a condição. Então, aqui já é um pouco diferente, tá? De acordo com a idade. Não é tão diferente assim, mas seria isso. Aí eu vou fazer assim, ó. Olha que legal esse aqui, pessoal. Muito legal. Então, eu vou colocar aqui um switch. Vou pegar a idade. Vou vir aqui. Então, caso o zero, idade, console, vamos pular uma coisa mais específica isso aqui, né? Menos de um ano. Aí, eu dou um break. Aí, case, se for 2, por exemplo, console.log criancinha. Um break, vou parar aqui, tá? Pessoal, aí aqui eu posso colocar todas as idades, é uma coisa mais específica, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? A condição aqui já é essa, o case, tá? Então, se eu colocar lá case, idade, é maior que 2, ó, esse aqui, console.log maior que 2. Aí, o último, tá? Normalmente é o default. Aí você pode pôr lá um console.log fora da faixa. Aqui são os dois pontos. Tá? Vou pôr assim. Aqui tá 0 maior que 2. Deixa eu pôr aqui. Maior que 2 vai pegar todos, né? Um pouco maior que 18. Então, se eu colocar alguma coisa aqui parecida. Legal. Agora eu vou fazer um botão, chamar lá o suitcase. Vamos vir aqui. Deixa aqui por enquanto. Vou chamar um botão aqui, né? Vamos chamar aqui ele, ó. Vamos pôr aqui, ó. Vou pôr o nome dele de switch. Isso. Legal. Então a condição é o seguinte: 0, 2, ok. Maior que 18, ok. Então se for 3, 4, 5, 6, ele tá fora da faixa. Vamos ver se o primeiro vai funcionar aí, o 0. Vem aqui. Colocar aí, 0. Fora da faixa. Interessante, né? Vamos colocar aí 1. 1.
fora da faixa. Por que ele tá dando isso? Olha só, pessoal. Ele tá vindo aqui direto, então ele não tá lendo número, tá? Ele tá lendo todos esses aqui como string, tá? Então, ele não tá entendendo, tá? Para ele, isso não é número, isso aqui é uma string, olha lá, ó. Então, se eu colocar assim, ó, ele entende. Isso aqui, ó, ele não vai entender porque é condição de número, tá? Então, não tem como. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3, 0, 1 e 2. Opa, e 2. Aí sim, tá? 0, 1 e 2 ele vai entender porque tá como uma string, tá bom? Normalmente string, como eu falei para vocês, o legal é sempre você usar aspas dupla. A aspas sempre funciona, sim, mas para string é recomendado aspas dupla. Ó, que nem coloca ali. Porque o que vem de lá, né? Ó, 0, 1, 2. Vamos ver agora se vai funcionar. Vou aqui, selecionar aqui, vou pôr 0. Ó, menos de um ano, viu? Aí, ó, eu vou colocar 1. Criancinha. Vou colocar o 2. Maior que 2. Opa, eu não consertei aqui, né? Se for 2, maior que 2, não. Igual a 2. Igual a 2. Vamos pôr aqui de novo. 2, né? Ó, fora da faixa. Igual a 2. Por que tá vindo fora da faixa? Não vem fora da faixa, não. Ah, tá. Ficou break, né? Não, ele não para. Depois que ele acha a condição, ele tem que parar. De novo. 2. Igual a 2. 3. Fora da faixa. Agora sim, ó. 0, 1, 2. Qualquer coisa fora, eu preciso colocar, né, uma condição. Então, se eu colocar, ó lá, fora da faixa, tá? 2 igual a 2. Entenderam? Tá? Ah, mas e se eu quiser número? Exatamente, tá? Opa. Então, se eu quiser colocar número aqui, já é um pouco diferente. Vamos voltar à condição do número aqui, ó. Ó. Agora a gente está mexendo com número, tá? Mas aqui, para mexer com número, eu preciso converter, tá bom? Como que converte? Eu quero que seja tipo inteiro, 0, 1, 2, né? Então eu escrevo aqui, ó. Ó, in, peraí, first, tá? Ó, direto vai, ó. First, int, tá vendo? Ó? First in, que é pegar e passar para inteiro. Aí eu coloco isso aqui, ó, inteirinho dentro aí da conversão. Então, ó, conversão ou promoção de string para inteiro, tá? Agora sim, ele consegue ler isso aqui como um número. Vamos ver se dá certo agora? Ó, eu vou aqui, vamos lá, 1, switch case, olha lá, criancinha, tá? Olha lá, 3, fora da faixa. 3 tá fora da faixa, tá? Fora da faixa, bom? Bem, agora ele sabe o que é número, tá? Então, se a idade for qualquer um desses aqui, agora ele consegue com o número. Vê que ele não está em aspas. Lembra que o anterior estava em aspas, tá bom? Então, se utilizar só no document, vai vir como string. Se eu precisar pegar como número, ó lá, parâmetro, tá? Ó, olha que legal. Aqui tá como, ó, documento, var. Ó, aqui ele tá falando, ó, você vai converter a string. E, ó, percent, ó lá, string, vai para número, tá bom?
Então, esse aqui são os tipos de laços, tá? Ah, que legal. Esse aqui, pessoal, é muito rápido. Bom, imagina, esse aqui, switch, é muito legal usar para menu. Menu é muito bom, tá? Por exemplo, aquele menu que a gente tem lá em cima. Vamos falar que se o cara escolhe lá sobre nós, você pode colocar aqui, ó, um direcionamento para a página sobre nós. Coloca lá produtos, tá? Então esse case aqui, ó, muito utilizado. E de todos esses laços, aquele ali é o mais rápido que tem para o processador. Então é isso, tá? Então a gente viu os tipos de laços que tem aqui. Testamos, tá? Testamos todos eles, ó. Tá? Tem que limpar, né? Ó. Aqui, ó. 2. Wire. Ó lá. Está dentro da faixa de adolescente. Na verdade, criança, né? Vamos colocar aqui o nosso do while. 3. Fora da faixa. Está dentro da faixa de adolescente e fora da faixa. Ah, por que que acontece isso aqui? Quando ele tá... O 3, se a gente... Vamos lá para o nosso do while. Olha aqui. Aqui, ó. Quando eu coloco 3, a condição dele é menos, né? Então, antes do 3, ele vai imprimir até chegar lá. Só que depois que ele encontrar, o que que acontece? Ele fica imprimindo o restante, ó lá. Ó, fora da faixa, está dentro da faixa. Então, se ele vai começar a contar, o que que a gente tem que fazer? Lembra aqui do switch? Toda vez que a gente colocar uma condição, que é essa aqui, procuramos colocar um break aqui, para ele não continuar o laço, para ele parar, tá? O que tiver antes ele vai imprimir, não tem jeito, tá bom? Então antes ele imprime. Aí o que que a gente tem que fazer? Tem que fazer ele parar, tá? Se achou a condição, pede para o laço parar. Aí sim, tá? Então, ó, vou pôr aqui, ó, do while, ó, fora da faixa. Por quê? Porque antes, tá? Ele imprime. Aí depois, ó, ele achou, acabou, tá? Mas não tá imprimindo o restante, tá? Aí vamos colocar aqui 3 switch case fora da faixa. Legal. Vamos ver o 2 igual a faixa. Ó. 3 não tem mais nada. Tá bom? Muito legal esse aqui, pessoal. Então, esse aqui são os laços. O que que a gente viu hoje? Hoje a gente viu muita coisa legal. Básica, mas legal, né? Vocês viram que o JavaScript não é tipado. É uma linguagem de programação dinâmica. Tá? Aqui estou dando os tipos, tá? No Java, por exemplo, aqui. O que é tipado? Aqui eu expliquei, né? O let, que ele atribui automático. Const, var, tá? Diferença. Aqui é var, não sei por que coloquei var. Então, para imprimir no Java, no C Sharp, aqui a gente sabe que aqui é para console.log. Posso usar o alerta para abrir a caixinha. Então, essa aqui foi uma introdução. Aí depois a gente começou com laços. Então, laço for. Esse aqui a gente vai usar na próxima aula para fazer login e senha, tá? Então não perca a próxima aula, é muito legal. A próxima aula, sim, você vai dar um salto aí quântico no seu conhecimento, tá? Porque login e senha não é algo tão fácil e trivial, não, tá? Tem várias maneiras aí de fazer. E essa que eu vou mostrar serve para você utilizar em vários tipos de linguagem, da maneira correta. Bom, aí peguei aqui, né? Ó, nós temos o laço for, que é o para, o enquanto, que é o while, bem parecido com o de cima, só uma estrutura um pouco diferente. O do while, como eu falei, primeiro ele vai executar o que está aqui, né? E só depois ele vai para a condição, se estiver fora. Então, tipo caixa eletrônico. O caixa eletrônico fica vazio. Ele só vai acender se o sensor reconhecer que tem alguém ali. Então não tem por que ele ficar olhando a condição. Ele só vai começar a condição se algo começar ele.
Então esse aqui é mais usado para robô. E o switch case, tá? Então a pessoa digita lá, por exemplo, na caixinha e pode entrar em várias condições. Esse é bem utilizado, tá bom? Uma coisa especial do switch case que eu usei é a conversão ou promoção. Nós passamos de string, nós passamos para inteiro. Então isso daqui é bem bacana. Vocês viram quando eu chamo purse? Ele chama purse int e purse float. Então eu consigo passar também para o ponto flutuante se eu quiser, tá? Então essas são as condições interessantes para a gente usar aí em sala de aula. Como que vai usar? Bem, pode usar de várias maneiras. Na próxima aula a gente vai começar a usar aí para login e senha, tá? Mas eu gostaria muito que vocês atualizassem aí, fizessem um teste com case para vocês começarem a entender os tipos de laço. Isso é muito interessante, tá? E é isso, pessoal. Por hoje, essa introdução aí do nosso JavaScript, eu acho que já é o suficiente para vocês começarem a aplicar, tá? Então vocês já sabem mexer com bastante tipo de laços, praticamente quase todos aí. As variações que tem disso aqui são variações deles mesmos, tá? Esses são os originais. E tem uma outra coisa especial, tal. Super clássico esse aqui, ó. Serve para um monte de... Pessoal, esse mesmo aqui que eu fiz, se você trocar, por exemplo, para inteiro aqui, né? Int no Java, funciona. No C Sharp funciona. No C++ funciona. É um muito bacana, tá? Ah, mas tem um que é que eu posso ver se a condição já tá aqui dentro. Eu sei que tem, mas você tem que aprender esse primeiro, tá? Então não esquece, ó. Fiz 4 botões, estou chamando. Ó, como que declara, tá? Como que eu consigo ler os meus esquemas de JavaScript? Eu abri a condição, tem o console aqui, tá? Ó, tem um console aqui que eu posso ver e tal, tá bom? Aí eu fiz aquele primeiro teste, lembra do alerta? Ele pode ter caixinha de texto. Tem várias maneiras de você testar isso aqui, tá? Todos os navegadores, ó, ele tem essa parte do console aqui. Então, ó, eu tenho a condição lá, ó, 2, ó, for, ó, ele vai aparecer aí, ó, tá? Não tem desculpa nenhuma. Agora é só mandar ver, viu? Então, a gente fica por aqui. Aí na próxima aula, algo bem especial, login, senha. São 3 aulas divididas. Então a gente vai começar aí básico de login e senha. Um laço for para vocês entenderem. Depois a gente vai começar a usar o dicionário de dados. E depois a gente vai usar array, que são aqueles vetores. Aí o negócio vai complicar, vai ficar muito profissional, tá? Então segue aí minhas dicas. Dá um like aí nesse vídeo e nos outros, porque deu um trabalho para fazer essas coisas aqui. São várias horas, tá? Não é só gravar, não. Tem que ficar editando e tal. Tá? Então eu tô fazendo aí para vocês especial. Então até mais, pessoal. Até a aula aí. Tchau, tchau.